nada, se inscreva pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre o terapeuta que fica confuso na hora de conduzir o cliente. Bom, esse terapeuta geralmente sente uma insegurança antes dos seus atendimentos, porque ele não sabe exatamente como iniciar a sessão, como conduzir esse cliente, quais perguntas ele deve fazer, e ele fica com medo de alguma coisa fugir do esperado. Então, de repente, vem um cliente com uma queixa que ele não sabe como trabalhar, ele não sabe encontrar a raiz, o que está oculto por trás dos problemas que os clientes trazem. E esse terapeuta muitas vezes não sabe trabalhar com etapas de um processo, etapas que levam para um caminho de solução. Então, esse terapeuta pode ter uma dificuldade muito grande na hora de trabalhar com as informações, porque ou ele pode ter um excesso de informação sobre o cliente, sobre a vida, o comportamento, o histórico daquele cliente e não saber qual que é a informação principal. Quais são as informações que ele tem que olhar para formar um quadro, para entender qual é o diagnóstico, qual é a raiz, qual que é o ponto principal que deve ser trabalhado com aquele cliente. Ou muitas vezes ele tem uma escassez de informações, porque ele não sabe como extrair as informações corretas. E essa dificuldade em trabalhar com informações, com perguntas, vai fazer com que ele tenha muito problema na primeira etapa de um atendimento ou de um processo terapêutico, que é a etapa de diagnóstico, dele entender o que causou aquela queixa, o que realmente está por trás dos problemas que o cliente traz. E essa é a primeira etapa, conseguir fazer esse diagnóstico mais preciso possível. Depois disso, é importante que esse terapeuta saiba como encontrar um caminho de solução. E mais do que isso, como mostrar esse caminho de solução para o cliente, como que ele pode se comunicar de uma forma assertiva para que esse cliente entenda qual é a solução, qual é a raiz do problema dele, o que precisa ser feito e que para que esse cliente se sinta convencido de aderir a esse processo e a essas mudanças.